Nós vamos fazer apenas uma reflexão, como eu disse. Não vamos nos estender muito. Eu acho que o que o Senhor colocou no meu coração para a gente tratar essa noite é bem simples e cabe a nós apenas refletir, buscar de Deus o conhecimento e a germinação da semente no nosso coração. O texto base da palavra hoje é João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 31 e 32. João, no capítulo 8, os versos 31 e 32. É um texto muito conhecido e que creio que vai ser de grande valia a gente meditar nessa noite. O texto diz assim, 31 e 32. O texto diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que me chama bastante atenção nessa palavra, nesse texto, é que, primeiro, no versículo 31, Jesus ele não está falando para todo mundo. Aqui diz, pois aos judeus que criam nele. Então Jesus estava falando especificamente para um grupo de pessoas que criam nele. Então essa palavra é para nós, crentes no Senhor Jesus. E o que ele está dizendo? Se vocês, colocando numa linguagem de hoje, né? Se vocês permanecem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E é tão interessante que essa semana eu recebi alguns vídeos. Eu recebi alguns vídeos com palavras que eu fiquei pensando, gente, como as pessoas estão, como as igrejas hoje estão escolhendo A ou B por status, ou porque foi isso ou foi aquilo. Não preciso citar o The King, The Power, The Best. Quando você vai avaliar, quase não tem conteúdo da palavra como alimento para a alma. E alguns pastores, ponha pastores entre aspas, que trazem uma palavra tão rasa, beira a heresia. Com conhecimento que não está dentro da palavra. Com um conteúdo que não se encaixa naquilo que a palavra traz para nós. E é interessante que a igreja parece que gosta disso. Porque o que a gente mais vê é a igreja de hoje atrás de profeta, volte profeta entre aspas, atrás de palavras, mas interessante que essas profecias, essas palavras, são as que, abre aspas de novo, eu quero ouvir. A igreja hoje está procurando muito o que ela quer ouvir. E não a verdade. E não a palavra que o Senhor quer trazer para nós.
Senhor, quando Ele está falando conosco de uma maneira bem enfática, bem reta e bem direta, a palavra dele faz três coisas. Pelo menos uma dessas três coisas. Ela exorta, ela consola, ela ensina. E muitas das vezes hoje, a gente vê exposição, promessas que não se enquadram com a verdade da Bíblia. Sem contar outras coisas que não tem nem cabimento citar. Mas quando a gente volta para a palavra, Jesus está dizendo aqui, para esses que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, ou seja, se você continuar fazendo aquilo que as Escrituras tratam para a gente, né? Se você seguirem aquilo que está na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E a segunda coisa, talvez a mais importante desse texto, é o que o versículo 32 crava para as nossas vidas, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu aprendo aqui nesse pedacinho? O que eu quero trazer para nós nesse trechinho? Qual é a verdade? Qual é essa verdade? João, capítulo 14, verso 6. Pode abrir aí. João, capítulo 14, o versículo 6. Que é um outro versículo muito conhecido. Que diz assim: Jesus disse, quem está dizendo? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer aquele que foi enviado para salvar a cada um de nós. Precisamos ter relacionamento com Cristo. Precisamos ter esse envolvimento com as coisas de Deus. Se eu pudesse, com a autorização de vocês, reescrever João 8,32, de uma forma que se encaixe perfeitamente nesse momento, nessa palavra, o texto poderia ficar assim: e conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Que nessa noite possamos voltar os nossos olhos mais uma vez para o autor e consumador das nossas vidas e voltar para esse primeiro amor de uma forma totalmente diferente, totalmente sobrenatural, no sentido de voltar a buscar o que a palavra traz para a gente. E ficarmos muito atentos. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vive um momento em que a igreja parece que ela não quer ser igreja. A igreja, e não é igreja A, igreja B, todas. Elas parecem que querem um culto, querem servir o Senhor do jeito que eu quero, o eu quer. Mas a gente precisa permanecer na palavra para continuar sendo discípulo, para continuar aprendendo dessa verdade, para continuar caminhando com o Senhor da maneira correta, conhecendo Ele a cada dia, mais e mais. Que nessa noite a gente possa refletir, voltar a refletir sobre isso.
voltar a buscar essa presença e ser liberto e continuar caminhando livres na presença do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Amém.